Essa é a nossa missão, levar o Evangelho até que Jesus volte. E eu anseio por esse dia, que Ele venha nos buscar e chamarmos cada um de nós pelo nome. Mas para isso precisamos estarmos preparados. E a nossa missão, cada um tem o seu, e que possamos fazer, estamos disponíveis até que Ele volte. Amém? Vamos subir. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia é vígido, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido, tua
Boa noite, irmãos. Pensando no que falar sobre hoje, durante esse mês todo nós estávamos falando nos nossos cultos muito sobre missão. E nós focamos e enfatizamos muito a questão de o porquê é importante e como nós devemos levar a mensagem aos nossos vizinhos e ao nosso redor. Porém, que mensagem é essa que a gente tem que levar ao nosso próximo? E é sobre isso que eu resolvi trazer aqui então no dia de hoje. O título do nosso sermão, do sermão que nós ouviremos hoje, é Identidade. Então, a gente fala muito sobre missão, sobre alcançar pessoas. Mas existe um problema no meio de tudo isso. Nem sempre a gente sabe o que dizer para essas pessoas. Muitas vezes a gente até fala, Deus te ama, vem para a igreja, vamos lá, ler a Bíblia, mas falta. Por mais que seja verdade, não é essa a verdade que Deus quer que nós levamos para as pessoas. Para a gente continuar, eu vou pedir que vocês curvem as frontes de vocês e vamos orar. Oremos. Querido Pai, que nesta noite o Senhor me use. Que não seja eu falando aqui, mas que o Senhor fale através da mensagem que eu preparei essa noite, Pai. Nos abençoe e, mais uma vez, nos dê propósito, nos dê sentido para que a missão que o Senhor nos colocou seja feita da melhor forma possível, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Imaginem agora que vocês estão dentro de um prédio e que esse prédio começa a pegar fogo. Você percebe logo então, sente o cheiro da fumaça e sai. Mas quando você está lá fora, você percebe que ainda tem gente dentro desse prédio. E aí te pergunto, o que você faria?
Você iria embora, porque afinal de contas você conseguiu escapar do prédio, agora você está salvo? Ou você voltaria e tentaria de alguma forma avisar as pessoas que ainda estão lá dentro precisando escapar do perigo iminente? Quem entende o perigo não fica em silêncio. É exatamente isso que Deus colocou nas nossas mãos. Uma mensagem urgente. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Mateus 28, versículo 19. Deixou claro pra gente, ele não apenas fala pra gente ir. Ele disse, ide e ensinai. Então, não basta apenas dizer que Jesus está vindo e que a pessoa tem que se arrepender e se salvar. A gente precisa dizer o porquê, o como. Ou seja, além de dizer que a pessoa precisa buscar a Deus, existe um conteúdo, existe uma mensagem que deve ser passada de forma clara para essas pessoas. E a pergunta é, nós sabemos qual é essa mensagem? Antes de falar sobre o que devemos anunciar, nós precisamos entender quem nós somos. Porque na Bíblia, missão ela sempre vem depois da identidade. Abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro 2,9. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebam que antes de levar a mensagem, a Bíblia deixa claro quem nós somos. Nós fomos escolhidos para levar essa mensagem. Amém. E entender que nós temos esse chamado é fundamental para que nós possamos realizar a segunda parte, que é justamente o id, o ir e pregar. Percebe? Nós não anunciamos qualquer coisa. Anunciamos aquilo que está ligado ao que Deus fez em nós. Só que se a gente for parar um pouco para analisar hoje, de uma forma geral, o cenário cristão que a gente tem, existe muito cristianismo genérico. Fala de amor, mas não fala de compromisso com a pregação. Fala de bênção, mas não fala de transformação. E o problema não é o que está sendo dito, é o que está sendo deixado de lado. Se eu não sei quem eu sou, a minha mensagem, ela vira qualquer coisa. Mas quando eu sei quem eu sou, a minha mensagem ganha clareza, ganha propósito, ganha poder. Quando nós olhamos para a nossa identidade, para quem nós somos, como adventistas do sétimo dia, o nosso nome já diz muito sobre isso. Por ser adventistas, nós estamos aqui declarando que estamos aguardando o advento, que estamos aguardando a mensagem, a segunda volta de Jesus. Acreditamos que o mundo não está perdido, que ele não está sem direção. Ele está se encaminhando para um momento específico, a volta de Jesus. E isso muda tudo. Como vivemos, como escolhemos e como priorizamos as coisas na nossa vida. Vivemos com urgência, vivemos com esperança, mas também vivemos com propósito. E o fato de sermos do sétimo dia ajuda a entender aí pra gente que nós reconhecemos Deus como Criador, que vivemos em obediência a Ele. O sábado não é só um descanso, também é identidade, também é quem nós somos. Lembrete semanal de quem Deus é e do que Ele faz em nossa vida. Nós não somos apenas mais uma igreja. Deus confiou a nós uma mensagem muito específica para esse tempo. Para a gente falar então um pouco mais dessa mensagem, eu vou convidar vocês a abrir as Bíblias de vocês em Apocalipse 14, o último apelo de Deus ao mundo. Lendo então a partir do versículo 6, nós temos o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória,
pois chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Temer a Deus não é ter medo, é reverência. Dar glória não é só cantar, é viver de forma que isso seja visto em você. E quando o versículo diz, o juízo chegou, isso traz o sentido de urgência. Como nós vivemos? Principalmente quando não tem ninguém vendo. A vida cristã, ela não é só sobre perdão. É sobre transformação. E a gente precisa entender isso. Não basta só aceitar o perdão de Deus. Nós precisamos buscar transformação dia a dia na nossa vida. Seguindo então para a segunda mensagem, nós temos aqui dizendo, versículo 8: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria de sua prostituição, aqui na minha versão. Quando fala caiu a Babilônia nesse contexto aqui de Apocalipse, ela está representando para a gente uma confusão espiritual. É uma mistura de verdade com eu. E hoje, por mais que tenhamos muitas pessoas sinceras, existem muitas pessoas que também estão perdidas. Ao mesmo tempo que elas se baseiam numa fé de achismo, elas, de uma forma sincera, buscam entender isso. Mas a fé, ela está baseada somente em sentimentos. Sendo que nossa fé, ela deve estar baseada, principalmente fundamentada, na Bíblia. Nem tudo o que parece muitas vezes espiritual acaba vindo de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A terceira mensagem, ela segue do versículo 9 ao versículo 12. E diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos, dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Aqui o tom muda, ele traz um senso maior de urgência, ele fala sobre fidelidade, ele fala sobre escolha entre Deus e o mundo. Para que nós no nosso dia a dia sejamos fiéis, o que vai custar na nossa vida? E se ser fiel vai custar para a gente de repente algumas amizades? E se ser fiel custar conforto? De repente ter que abrir mão de um trabalho para que nós possamos estar aqui, por exemplo, aos sábados? Você ainda seria fiel? Diante disso tudo, fica claro, nós não somos adventistas só por esperar Jesus. Nós somos adventistas para esperar Jesus. Nós somos chamados para anunciar. Existe uma diferença entre frequentar a igreja e ser a igreja. Nós não fomos chamados aqui para assistir. Nós fomos chamados para anunciar. E agora isso fica pessoal. A missão, ela não começa aqui no púlpito. Não são todos aqui que um dia já tiveram a oportunidade de estar aqui. E quem sabe um dia todos possam ter a oportunidade de estar aqui trazendo a mensagem.
Mas não é só aqui que isso deve acontecer. Isso começa no nosso cotidiano, com as pessoas próximas, então nossa família, nossos amigos, vizinhos, no nosso ambiente, no caso, trabalho, colegas, escola, faculdade, e de forma intencional. Convites, estudo, oração, a forma como a gente se relaciona com o próximo. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa estar disponível para ser usado por Cristo. Esse não é só o fim de uma mensagem. É um momento de decisão. Deus nos deu uma identidade. Ele nos confiou uma missão. E o que nós hoje fazemos com isso? Talvez até hoje a gente viveu como alguém que espera, vindo aqui, frequentando os cultos, domingo, quarta, sábado. Hoje nós talvez temos vivido aqui mais como alguém que espera do que como alguém que anuncia. Mas o foco desse mês é justamente incentivar a igreja, de uma forma geral, a agir de forma diferente. Deixar de só se acomodar e esperar aqui, mas levar essa mensagem. Levar a mensagem que é urgente, que nós precisamos anunciar ao próximo que Jesus está vindo. E que, da mesma forma como Ele está vindo, nós precisamos nos preparar e levar as outras pessoas a estar preparadas também. Se você quer assumir essa identidade, se você quer viver essa missão, durante a mensagem musical, eu peço que você reflita e peça a Deus. Ao olhar pra mim, tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar pra mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar, se eu apenas confiar. Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo um mote que me traz perdão.
sentido então. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas Eu convido os irmãos então para que fiquem em pé para que nós oremos. Querido Pai, que nós possamos entender quem nós somos, que nós possamos entender o chamado que o Senhor tem feito para nós em nossa vida, que nós, como igreja, possamos unidos levar a mensagem a todo o nosso bairro, a toda a nossa família, que nós possamos ser um centro de influência, Pai. Que o Senhor nos use, nos dê oportunidades de levar a mensagem a pessoas que estão precisando, Pai. Que nós não sejamos cristãos genéricos, mas que nós possamos ser os cristãos que o Senhor planejou que nós fôssemos. O Senhor precisa de um povo que trabalhe, que faça, que leve a mensagem, e que nós possamos ser esse povo, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para anunciar a mensagem, e que nós, antes de levar essa mensagem, possamos entender plenamente ela e viver ela plenamente, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.